Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar com vocês sobre uma coisa bem interessante e tenho algumas dicas para vocês. Vocês sabiam que a criança, para começar a ler, leva um processo a ser desenvolvido? Tudo que a gente faz desde pequenininho vai ajudar com que a criança leia textos mais tarde e saiba principalmente interpretar. Porque esse é um grande problema que nós adultos temos hoje. Muitas pessoas até sabem decodificar as palavras, sabem ler as palavras, mas entender o texto? E aí não entende e fala como? Ai, preguiça de ler, eu não gosto de ler. Para que a gente resolva essa situação, eu tenho algumas dicas para vocês. Vamos conferir? Uma das dicas é, logo quando pequena, a criança precisa ter contato com letras. Se ela não tiver, isso vai se tornar difícil, vai ser dificultoso para ela. Então, é importante que na sua casa haja revistas, livros, locais onde ela consiga identificar cartazes, ela consiga saber o que é um calendário, o que é um diário, o que é uma revista. Ela precisa também saber ler rótulos. Isso é muito simples para a criança. Muitas vezes ela nem sabe ler as letras, mas ela já identifica para que serve aquele determinado frasco. Outra dica que eu dou para você é que você promova brincadeiras que a criança consiga identificar letras, mesmo quando pequenininho. Quando o meu filho era menor, o que eu costumava fazer bastante com ele é ajudá-lo a pensar nas letras. E nós fazíamos desafios. Então, olhávamos placas de carro, por exemplo, e ele tinha que me dizer pelo menos uma letra que estava lá. Ou ele tinha que identificar o que era letra e o que era número. Então a gente ia passeando pela rua e via uma placa de carro e ele tinha que me dizer qual era a parte que tinha letra, qual era a parte que tinha número. Ela precisa saber que letra é letra, símbolo é símbolo, número é número. Outra coisa que funciona muito bem com as crianças e eu uso bastante na sala de aula são quebra-cabeças em que de um lado da folha eu coloco uma letra e do outro lado da folha eu coloco uma imagem e essa imagem tem que começar com a letra. Então, o que eu faço em primeira instância? Uso as vogais, que é algo muito fácil para a criança abstrair. Então, coloco lá o desenho de uma abelha e a letrinha A, o desenho de um elefante e a letrinha E, o desenho de uma igreja e a letra I, e assim por diante. Misturo todas aquelas cartinhas e a criança tem que emparelhar as peças. Então, juntar a letrinha A com o desenho da abelha. E assim a gente vai trabalhando e ela vai entendendo a letra, ela vai entendendo o esquema de sons. O próximo passo seria fazer com que a criança consiga entender quantas vezes a gente fala determinadas sílabas nas palavras. Então, por exemplo, abelha, elefante. Se eu colocar uma palavra abelha e elefante, ela vai conseguir identificar por quantidades de letras pelo som aquela palavra. Quando eu escrevo as palavras, eu preciso escrever principalmente na letra bastão, que é a letra de forma. Ela é a mais fácil para as crianças conseguirem pegar
o sistema de letras, o sistema alfabético. Então, eu escrevo abelha e separo esse abelha em partes diferentes do papel. Escrevo elefante em partes diferentes do papel. Corto em sílabas e aí eu peço para que a criança identifique a palavra. Ela não vai identificar necessariamente decodificando cada letrinha que está ali ou cada sílaba, mas pelo som e pela quantidade de papeizinhos que eu tiver, ela vai conseguir identificar a palavra. E se eu uso esse treino com frequência, logo a criança consegue adquirir o sistema alfabético e, consequentemente, escrever palavras num futuro muito próximo. Contar histórias. Então, eu leio uma história ou eu conto uma história para a criança e depois que eu leio e eu contei, nós vamos desenhar essa história. Depois que eu desenhar essa história e a criança também, nós vamos reescrever essa história. Eu posso fazer junto com ela e aí eu vou escrevendo palavra por palavra, ou eu peço para que a própria criança escreva do jeitinho dela aquelas palavras. Uma coisa que eu aprendi no decorrer dos meus estudos e da prática em sala de aula é que a criança, ela precisa treinar, mas esse treino não pode ser aquele treino maçante em que a criança começa a escrever um caderninho de caligrafia e ela não entende por que ela está escrevendo aquela letra daquele jeito. Quem aguenta isso, gente? Que coisa chata! Vamos fazer com que as crianças consigam treinar suas letrinhas, treinar o sistema de palavras e sílabas com prazer, com vontade de fazer. Brincando, ela consegue muito mais rápido adquirir aquele conhecimento e desenvolver habilidades como a escrita e a leitura. Coisa importante para que a gente preste sempre atenção é que a leitura anda de mãos dadas com a escrita. A criança primeiro precisa decodificar, entender, interpretar e aí depois ela começa a escrever. Só que esse sistema de leitura e escrita, eles não são separados. Nós temos que fazê-lo junto, porque fazendo junto ele tem mais significado. Uma das coisas importantes para a gente lembrar nesse momento é que a criança precisa estar se divertindo. Nada de cobrança, nada de dureza com ela, porque quanto menos você cobrar, mais fácil vai ser essa trajetória. Portanto, faça da brincadeira um momento de prazer para você e para a criança. Até mais! Vocês gostaram das dicas? Se gostou, deixa o joinha para mim. Tchau!